que eu vou conversar com o Malafaia? O que eu vou conversar com os valadões da vida? Não tem conversa com esses caras. Tem papo. Não tem papo. Com essa galera, Jesus tratava no chicote. Sei. Tipo assim, sai daqui. A religião deveria sempre estar a serviço da humanidade. É o que Cristo disse. Eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. A gente inverteu tudo. Então, os evangélicos têm isso. Qual é o lado bom? É que ninguém representa. Qual é o lado ruim? É que ninguém representa. Porque aí qualquer um tenta se passar como um grande representante. É o caso do Malafaia. O Malafaia tenta se vender como o representante dos evangélicos no Brasil. Mas ele não representa. Ele não representa. Né? E isso é bom. Agora, o ruim é que a gente também não tem alguém que possa dizer eu represento e vou contra. Não. Mas, ao mesmo tempo, isso é libertador. Eu posso dizer, Malafaia não me representa, assim como o Malafaia, se assiste um vídeo meu, esse cara não tem... Ele vai dizer, ele deve te desprezar, né? Totalmente. Né? Entendeu? E aí, mas que bom, né? Que bom. Que bom. E eles usam muito... o ataque deles é sempre o mesmo, né? Eles tentam, como fazem com o Henrique Vieira, como fazem com o Caio Fábio, como fazem com o Ricardo Gondim. Esse aí não é pastor, não. Isso aí é pastor da Shopee. Sei. Né? Esses caras, assim, eles tentam sempre deslegitimar o nosso pastorado, né? a nossa luta pastoral. Porque, geralmente, com raras exceções, são igrejas pequenas, são igrejas menores, as nossas. A gente não tem, porque também, é óbvio, como a gente não tem a sede de poder, de dinheiro, em tudo que eles têm, a gente não vai ter a mesma estrutura deles. Sim. Porque ali dinheiro, que chama estrutura, que gera poder, e eles vão fazendo na lógica de Tostines. Poder gera dinheiro, dinheiro gera poder. E a gente não, a gente é contra isso. Então, você chegar numa comunidade onde eu vou pastorear, onde o Henrique pastoreia, onde essa turma está, e você diz assim, não, aqui não tem essa coisa do dízimo obrigatório. Aqui oferta quem quer, e oferta para manter isso aqui. Não é aquela coisa de que você é obrigado a dar porque senão Deus vai te cobrar. Sim. Ou dá porque você vai receber 10 vezes mais. Uhum. Então não tem esse jogo. E quando não tem esse jogo, muita gente também não oferta. Então são geralmente estruturas menores. Aí eles pegam, tá vendo? Aí igrejinha pequena, é isso aí. Esquece que Jesus andou com um grupo pequeno, né? Sim, andava descalço. Andava descalço, andava com a turma lá 12, que eram mal vistos. Jesus era chamado de comilão e beberrão. Aham. Volta e meia, Jesus estava numa festa. Ele era meio como um hippie, né? Ele era meio como um cara... Jesus estava ali, cara. É muito interessante a gente pensar, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus, que é numa festa de casamento, né? Que é quando ele transforma a água em vinho. Sim. Ali já é interessante, né? Porque se Jesus fosse evangélico brasileiro, ele ia transformar vinho em água, né? Vou acabar com essa porcaria aqui. Quero ninguém bebendo pegava o vinho para ele, né? Eu pegava vinho para ele e deixava água pro resto. Qualquer coisa assim. Mas a grande questão é, Jesus estava numa festa, cara. E festa de casamento daquele tempo judaico era festa de 3, 4, 7 dias. Uhum. E a galera... Era uma rave, né? Era uma rave. É mais ou menos isso. Era uma rave. Era uma festa que durava 7 dias. O pessoal dormia, no outro dia continuava a festa, dormia, continuava a festa, e ia, e a festa tá rolando, e vinho, e comida, e muita bebida. E Jesus estava na festa. E o que ele estava fazendo na festa? Ele não foi para fazer milagre, porque quando Maria chega e fala com ele, acabou o vinho, ele falou, não é meu tempo ainda. Então, o que ele foi fazer naquela festa? Ele foi estar na festa, cara. Foi bombar. Ele foi pra festa, cara. Ele foi curtir a festa. Uhum. Então, Jesus é um cara que curtia a festa. Então, isso é muito, muito legal, porque você vê Jesus nas coisas do dia a dia que esses pastores hoje criticariam. Sim, sim.
Isso aí é um beberrão. Taresborne, né? Mas que tá, os religiosos da época que mataram Jesus chamavam ele de comilão e beberrão. E isso está no texto bíblico. Sim. Né? Tá lá, ó, Jesus mesmo está falando, ó, vem João Batista que não come, não bebe, porque é todo estoico, todo só come gafanhoto, mel silvestre. Aí os caras dizem, é maluco. Aí vem o Filho do Homem, que come e bebe, aí eles falam, é comilão e beberrão. Ou seja, esses caras, eles nunca estão satisfeitos com nada. Eles têm que arrumar alguma eles têm coisa. Que arrumar alguma coisa, e principalmente para aqueles que incomodam eles. Né? Aqueles que botam o dedo na cara e dizem, ó, você é safado, você é pilantra, você está enganando o povo. A única vez que Jesus perde a cabeça, assim, que ele perde a cabeça, que eu digo assim, que ele tem uma atitude intempestiva. Você não vê Jesus brigando com gay. Tinha gay na época de Jesus? Claro que tinha. É lógico, sempre teve. Óbvio, sempre teve. Mas você não vê uma palavra de Jesus em relação a isso. Você não vê uma palavra de Jesus em relação às mulheres que abortavam, que sempre aconteceu. Onde é que Jesus perde a paciência? É quando ele entra no templo e tem a galera explorando o pobre. Sim. Aí ele pega o chicote e tira a galera na base do chicote. Aí eu gosto muito uma palavra de um amigo nosso chamado Ronilson Pacheco, que ele fala que a gente está tentando conversar com muita gente que Jesus expulsou na base do chicote. Jesus! Então assim, tem gente que não é para conversar, velho. Tem gente que você não tem argumento. Entendeu? O que eu vou conversar com o Marco Feliciano? O que eu vou conversar com o Malafaia? O que eu vou conversar com os valadões da vida? Não tem conversa com esses caras. Tem papo. Não tem papo. Com essa galera, Jesus tratava no chicote. Sei. Tipo assim, sai daqui. Vocês são bandidos. Vocês estão roubando meu povo. Vocês não estão vendo isso? Então não dá para ficar dialogando, querendo... Não, vem cá, Malafaia. Não, o cara é pilantra. Não tem como. Não tem como. Não tem argumento. Então é isso. Então tem hoje um projeto de poder muito bem elaborado, muito bem construído, que levou décadas sendo construído e que não vai acabar da noite para o dia. Não. E é isso que a gente precisa entender. Para a gente lidar com isso, a gente vai ter que ter um outro projeto a médio e longo prazo. Uhum. Não, a gente não consegue cortar isso de uma hora para outra. Foi muito bem construído. Daqui a pouco, né, pelas projeções aí, a gente já deve ter no Brasil aí em torno de 80 milhões de evangélicos. É muita gente. É muita gente capaz de decidir uma eleição, capaz de decidir outras coisas. Né? Então, como é que a gente lida com isso? Não vai ser da noite para o dia. Né? E aqui, eu sempre digo, tem uma enorme parte desses evangélicos, Niso, que estão em disputa. Entre eles? Não, que estão em disputa, que eu digo assim, é gente que ainda não tem nada. Eu diria assim, a pessoa fala, de onde você tira esses números assim? Pela experiência e pelas várias pesquisas que eu analiso sempre. Cara. Essas pesquisas que saem, eu olho item por item. Eu diria que hoje a gente tem aí uns 20%, vamos dizer aí, 20% da igreja brasileira que é fascista. Mesmo, né? Mesmo. Com essa galera não tem conversa. Não esses nomes que você citou aí. Esses caras e aqueles rigorosamente como eles. Você tem uns 10%, 15%, que são, eu não diria nem de esquerda, mas eles são livres. Mais pro progressista, né? Mas são progressistas. Uhum. E não vão abrir mão disso. Entendeu? Então, a gente tem... Agora, você tem então uma fatia no meio aí de uns 60%, quase 70%, ou 50%, quase 60%, 70%, que flutuam. Uma hora vão para cá, outra hora vão para lá. Por exemplo, você vê o governo Lula hoje, todas as pesquisas mostram que 60% a 65% dos evangélicos reprova. Reprova por causa de todo esse processo, todo esse projeto. Mas você pega, por exemplo, em 2000
2014, né? Ou em 2010, quando tem a eleição da primeira eleição da Dilma, Uhum. a aprovação do governo Lula entre evangélicos era de 83%. Olha só. Então, por isso que eu digo que tem essa galera tá em disputa. Uma hora vai para cá, outra hora vem para cá, outra hora... Então, e aí eu falo para gente que é de esquerda, que é progressista, que não compactua com isso, e aqui não sei nem se é de esquerda ou progressista, mas que não compactua com isso. Eu sempre digo, às vezes a gente erra quando... os evangélicos são... Porque não pode generalizar, né? Porque quando a gente generaliza, a gente entrega tudo na mão do Malafaia. Sim. Aí é isso que ele quer. Porque quando você generaliza e fala, todos os evangélicos não gostam de Lula, tá vendo? Eu represento esses evangélicos. Evangélico não gosta... Não é. Você conversa com os evangélicos, você conversa com católicos, você conversa com essa turma e você tem às vezes, posicionamentos e novidades. Por exemplo, vou contar uma historinha rapidinho aqui. Eu fui uma vez, eu trabalho com o CEBI, é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, que reúne católicos, evangélicos do Brasil inteiro, uma turma boa. E eu estava morando em Belo Horizonte nessa época e eu fui para fazer uma palestra numa cidadezinha bem no interior de Minas, Iapu, o nome da cidade. Eu fui falar numa igreja católica. Aí você pensa, um pastor... Já começa um pastor falando numa igreja católica do interior de Minas. Só isso já era um fato... Bem transgressor, bem transgressor naquele momento. Tinha ali um auditório de 150 pessoas. E a gente estava falando, fazendo a apresentação do projeto do CEBI e tal, e de repente, não sei por que cargas d'água, tocaram no tema do aborto. E dentro da Igreja Católica, esse tema ainda é mais sensível do que na Igreja Evangélica. Porque a Igreja Católica tem uma voz unívoca, né? Você tem, por exemplo, você tem movimentos evangélicos que são a favor da descriminalização do aborto. Você tem, na Igreja Católica tem uma oposição oficial contra. Uhum. E aí o pessoal, e aí, pastor, como é que é? Como é que você vê isso? E eu fiquei sabendo, eu estou dentro de uma igreja católica. Que situação, né? E eu falei, vocês realmente querem que eu fale sobre isso? Queremos. Então, então vamos conversar. E aí eu abri um parêntese enorme de quase meia hora naquela palestra para falar sobre a questão da descriminalização do aborto, o que era, o que acontece nos países onde houve a descriminalização, que o número de abortos caiu. Então, assim, você vai fazendo aquilo tudo. Quando terminou, eu lembro de uma senhorinha que devia ter seus 70 e poucos anos, agricultora. Ela falou, pastor, se é isso aí que o senhor falou, eu sou a favor. E o pessoal todo foi se manifestando da mesma forma. Agora, aí eu vi, tem salvação, tem jeito nisso aí. Primeiro, é o jeito como se fala. E outra, eu não desprezei em momento nenhum a fé das pessoas. E a gente, às vezes, comete esse erro. É uma fé burra, esse livro ultrapassado. É claro, a Bíblia é um livro datado. Sim, mas vamos com calma, porque é o livro da fé dessas pessoas. Foi escrito quando? A Bíblia foi escrita quando? A Bíblia ela tem um processo de escrita bem demorado. Ela começa a ser escrita, isso segundo, pelo menos assim, eu diria que 90% dos teólogos sérios, ela começa a ser escrita já no exílio babilônico. Então ali, 600, 500 antes de Cristo. Antes de Cristo? Quando ela começa a ser escrita. Mas ela vai escrever uma tradição oral de mais de 4.000 anos. Entendi. Começava com um discurso, né? A tradição era oral. Só que o que acontece? Quando eles estão num cativeiro babilônico, quando eles são
que eles chamam de cativeiro babilônico, foi preso, aquele Império Babilônico, que vai... eles passam muito tempo lá. E as gerações começam a morrer. E os novos já estão, por exemplo, falando o babilônico, vamos dizer assim. Eles já vão meio que perdendo a... Então junta uma galera e fala assim, não, a gente precisa escrever a nossa história. A gente precisa narrar a nossa história de forma escrita, como quase todo mundo tem. Já tinha registros babilônicos, por exemplo, de 1000 anos antes. E aí eles vão trazer todas as memórias, todas as epopeias, todas as histórias, todos os mitos. Então, por exemplo, a narrativa da criação é um mito. É quando você fala isso, o pessoal, é uma mentira. Não, todos os povos, todas as culturas têm as suas narrativas míticas. É tipo essa coisa do homem veio do barro. E aí é uma narrativa mítica. Sim, a costela, né? E que não tira nada do valor da coisa. Entendeu? Isso é uma narrativa. Você acha que é uma coisa simbólica? Coisa... tem muita coisa que é simbólica, tem muita coisa que é narrativa. É do barro. Então, assim, poxa, é uma coisa muito humana. É uma coisa... Tem vários fatores aí que vão dirigir aquela narrativa. É uma narrativa construída. Uma narrativa construída e construída já com, por exemplo, os irmãos Abel e Caim. Você tem aí uma narrativa ali muito interessante, porque um é agricultor e o outro cuida de rebanho. E aí o que é agricultor não é muito bem-vindo por Deus. Sei. Mas por quê? Porque o povo de Israel era um povo nômade. Era um povo nômade. O povo nômade não podia se dar à agricultura. Porque tá sempre... Eles estão sempre em movimento. Aham. Então eles cuidavam de rebanhos. Então Sim. há uma narrativa meio assim, uma oposição entre cidade e o povo que é nômade. Ou seja, a nossa ideia não é ficar fixo num lugar. Aí até que vão rodar e vai ter... Não, aí começa a ter uma ideia de uma terra prometida. Mas isso tudo é uma narrativa. Isso tudo é uma narrativa bem construída. Aham. Que não tira a beleza se a gente sabe ver o que está por trás da narrativa. Né? Interpretar, então, né, aquilo. Então ela começa a ser escrita aí e vai terminar a sua escrita mais ou menos ali no século II depois de Cristo. É muito tempo, né? É muito tempo, com narrativas sendo escritas, com interposições. A gente não tem, por exemplo, nenhum original do texto bíblico. Tudo que a gente tem são cópias de cópias de cópias.